Olá, esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos sobre descrição do processo de produção e microeconomia. Nos dois primeiros vídeos nós tratamos desses assuntos, né? Vetor de produção líquida, conjunto de produção, definimos esses conceitos, definimos o conceito de produção tecnicamente eficiente, de função de produção e de curvas de Isoquanta. Nesse vídeo, tá, nós vamos nos concentrar em descrever algumas hipóteses que usualmente são assumidas acerca do nosso conjunto de produção. Tá? No próximo vídeo, e possivelmente o último vídeo dessa série, nós vamos falar de medidas de produtividade, taxa técnica de substituição, rendimentos de escala, curto e longo prazos e rendimentos marginais decrescentes. Então, é isso, né? Quer dizer, então hoje nós vamos tratar desse tópico, tá? Hipóteses usuais sobre o processo de produção. Vamos então começar o nosso vídeo. Para começar, vamos fazer uma revisão bem rapidinha dos conceitos e da notação que a gente adotou até aqui, tá? Então, primeiramente, vamos recordar o que a gente estava entendendo por processo de produção, né? Como a gente estava interpretando o processo de produção. Eu disse para vocês que para os nossos propósitos aqui, o relevante de um processo de produção era o impacto que ele causava sobre a disponibilidade de bens na economia. Esse impacto pode ser negativo caso ele use um bem ou serviço da economia como insumo do processo produtivo. Ele vai retirar esse bem ou serviço da economia para usar no processo produtivo, esse bem ou serviço não estará disponível para outros usos, né? E vai produzir alguma coisa que vai aumentar a disponibilidade disso que o processo produtivo vai gerar, vai aumentar a disponibilidade disso na economia. Então nós falamos, olha, a gente pode descrever um processo de produção, né, como um vetor de produção líquida, tá? Então é um vetor que a gente convencionou notar com a letra Y, e eu estou convencionando aqui, né, que sempre que eu tiver um vetor, eu vou notar em cor de laranja e em negrito quando estiver usando o dado tipografado, como está aqui, né? E ele é simplesmente, né, vocês sabem, é um conjunto ordenado de números, né? Cada número é um componente desse vetor. Cada componente do nosso vetor de produção líquida vai descrever a quantidade, o efeito líquido da nossa produção sobre a economia. Então, se o componente y for maior do que zero, isso vai significar que a empresa produz liquidamente o bem-I. Ela está aumentando a disponibilidade desse componente na economia. Se o componente YI for menor do que zero, tá? Isso vai significar que o bem-I é usado no processo de produção como um insumo. A empresa retira, né, ou um insumo líquido, se vocês quiserem, ela retira esse bem ou serviço da economia para poder produzir outras coisas. Ela reduz a disponibilidade desse bem ou serviço na economia para aumentar a disponibilidade de outros bens ou serviços nessa economia. Então essa notação eu comentei com vocês, é uma notação bem genérica, bem flexível, mas por vezes é conveniente fazer uma simplificação. E a simplificação seria supor que eu estou falando de um processo produtivo que apenas um bem específico é efetivamente um produto líquido. Apenas um bem específico ele é gerado em quantidades positivas, os outros são consumidos nessa economia, os outros bens são insumos, né, desse processo produtivo ou são neutros em relação a esse processo produtivo, né? Não são nem consumidos liquidamente, né, nem produzidos liquidamente. Nesse caso, a nossa anotação poderia ser uma outra, né, que a gente vai usar com alguma frequência mais para frente no curso, que é um par, né? O primeiro, sendo que o primeiro componente desse par é um escalar, que representa a quantidade produzida do produto, e o segundo componente, que a gente vai assumir que tem todos os componentes maiores ou iguais a zero, tá? É um vetor, tá? Que a gente vai notar pela letra X, né? Cujos componentes são x1, x2, tá? x1, x2 até xn representa as quantidades empregadas de cada um dos insumos, 1, 2 ou m, agora representados com números não negativos. O número de insumos
se eu conhecer exatamente o processo produtivo, ele pode ser diferente dentro do número de bens da economia. Tá? Então a gente vai falar com muita frequência, olha, suponha um processo produtivo que use 2 insumos. Então o número de insumos vai ser 2. Né? Suponha um processo produtivo que use apenas um insumo. Só vou ter um insumo, o meu vetor x vai degenerar em um escalar x. Né? Ok? Então essa é a notação que a gente resolveu usar. Bom, não apenas o que nós queremos colocar algum tipo de restrição para o comportamento das empresas, e essa restrição vai ser da ordem de natural e de conhecimento tecnológico. Né? Nem todos os processos produtivos nós vamos assumir que sejam factíveis. O conjunto dos processos produtivos factíveis vai ser aquilo que nós vamos chamar de um conjunto de produção. Então, vamos definir o que a gente vai entender como um conjunto de produção, né? O conjunto de produção, de fato, eu acabei de definir, né? É o conjunto de processos de produção que são todos eles factíveis, tá? O conjunto de produção a gente vai notar com a letra Y maiúscula, tá? E aqui está a definição, né? Se Y é factível, Y pertence ao conjunto de produção, né? E se Y pertence ao conjunto de produção, Y é factível, tá? Isso quer dizer que Y é factível e dizer que o Y pertence ao conjunto de produção é a mesma coisa. Então a gente tem aqui a definição do nosso conjunto de produção. Aqui do lado esquerdo, usando a nossa notação mais geral, né, de processo de produção, ou usando uma notação mais específica, supondo que exista apenas um produto, né? Se o par, né, se é factível, usando o vetor de insumo x, produzir a quantidade y de produto, tá? Ou colocando de outra maneira, né? Se o par, né, quantidade de produto y, vetor de insumo x pertence ao meu conjunto de produção, tá? Isso significa que o par quantidade de produto x usando y, usando o vetor de produção x, é factível, tá? Então, se esse par yx é factível, ele pertence ao conjunto de produção. Se esse par pertence ao conjunto de produção, ele é factível, né? Então, o que vocês podem ver, eu estou usando na coluna da esquerda a notação e as definições associadas àquela notação mais genérica, né? Que eu estou definindo um processo de produção como um vetor de produção líquida, e na coluna da direita aquela notação específica para o caso em que existe um único produto, em que eu estou descrevendo o processo de produção como um par entre quantidade de produto e vetor de emprego de insumos. Mas a definição é a mesma. A gente pode representar um conjunto de produção graficamente, caso eu tenha, né, apenas um insumo e um produto, né? Então, no caso mais genérico, se eu tiver uma economia de 2 bens, né, suponha que o meu processo de produção use o bem 1 para produzir o bem 2, tá? Isso quer dizer que eu emprego quantidades negativas do bem 1 para produzir o bem 2, tá? O conjunto de produção é o conjunto de todas as combinações de usos, né, do bem 1, de produção líquida do bem 1 e do bem 2, tá? Então, por exemplo, ele pode ser notado por essa área aqui, tá? Na nossa segunda interpretação, né, eu não vou notar nenhum dos componentes como algo negativo, eu vou ter aqui um único insumo e um único produto, daí eu consigo representar graficamente o nosso conjunto de produção. O insumo está sendo representado em quantidades positivas, o produto também, né? Então eu estou dizendo aqui que em toda essa área aqui achoreada em azul, né, os pontos sobre essas áreas achoreadas em azul descrevem um processo de produção factível, né? Nesse ponto aqui, empregando uma determinada quantidade de produto, eu consigo, de insumo, eu consigo obter a quantidade correspondente de insumo, de produto, ok? Bom, nos dois gráficos, né, essa fronteira superior, né, do nosso conjunto de produção correspondem aos níveis de produção eficiente, né? Dizendo em termos de produção líquida, tá? O nível de produção eficiente é um nível de produção para o qual que seja factível, né? É um plano de produção que seja factível, para o qual eu não consigo aumentar, tá, a produção líquida de nenhum dos componentes, de qualquer componente, sem com isso reduzir pelo menos a produção líquida de algum outro componente. Nesse caso aqui, são os pontos para os quais eu não consigo ir, né, à direita e acima, né, sem sair do meu conjunto de produção. Seria essa curva aqui, né? E aqui nesse caso, né, quando eu estou falando em termos de produto e insumo, né, um plano de produção é eficiente caso eu não consiga
aumentar o nível de produção sem com isso ter que aumentar simultaneamente o emprego do insumo, né? Ou reduzir o emprego do insumo sem com isso ter que simultaneamente reduzir o nível de produção. Corresponde a essa fronteira aqui. No caso em que eu tenho um único produto, essa fronteira ela pode ser descrita, né, como sendo o gráfico daquilo que a gente define como uma função de produção, né? Uma função de produção, tá? Definida é uma função que toma como argumento o vetor de emprego de insumos e dá como resultado o produto máximo factível que eu consigo fazer, tá? Então a gente pode dizer, né, que é o máximo do nível de produção, tá? Tal que, né, a combinação entre esse nível de produção e o vetor de insumos é factível, ou seja, pertence ao nosso conjunto de produção Y. Tá? O gráfico, se eu tiver apenas um insumo, o gráfico da nossa função de produção, né, é exatamente, tá, essa fronteira eficiente, né, do nosso conjunto de produção. Tá? Bom, se eu tiver dois insumos, ou seja, então a nossa função de produção é fácil de ser representada, no caso que eu tenho apenas um insumo, de ser representada graficamente, eu quero dizer. Se eu tiver dois insumos, eu ainda posso representar adequadamente, pelo menos alguns aspectos relevantes da função de produção, usando, né, o recurso de curvas de nível. Assim como na teoria do consumidor, né, a gente representava diferentes níveis de utilidade através de curvas de indiferença, na teoria do consumidor, e as curvas de indiferença são curvas de nível, né, da função de utilidade, na teoria da produção eu posso representar, né, diferentes níveis de produção através de curvas de isoquanta, que são curvas de nível da nossa função de produção. Matematicamente, a gente vai definir uma curva de isoquanta, né, associada a um nível de produção y, tá, a um nível de produção pré-estabelecido y, né, como sendo o conjunto, tá, dos vetores de uso de insumos não negativos, tá, para os quais f desse vetor, né, ou seja, a função de produção calculada nesse vetor, o máximo que eu posso obter de produto usando esse vetor de insumos de produção é exatamente igual ao meu nível de produção y. Então a curva de isoquanta, bom, essa definição matemática não é o mais útil para a gente, o mais útil é que a curva de isoquanta ela tem uma representação gráfica bidimensional caso eu tenha apenas dois insumos. E essa representação gráfica bidimensional é muito similar, né, às curvas de indiferença da teoria do consumidor, né, nas quais que são curvas de nível da função de utilidade. A curva de isoquanta é uma curva de nível da função de produção, tá? E um exemplo aqui de curvas isoquantas seria dado por esse gráfico aqui, né, com duas curvas, cada uma dessas curvas seriam curvas de nível de uma função de produção hipotética. Tá? Então essa curva aqui mais abaixo, ela representa combinações de uso do insumo 1 e do insumo 2, que eu estou assumindo que sejam os dois únicos insumos nesse processo produtivo. Então são combinações do uso do insumo 1 e do insumo 2, para os quais o nível de produção é igual a y chapéu. Então em qualquer ponto sobre essa curva vermelha mais abaixo, eu consigo, né, produzir a partir, né, dos níveis observados, né, de produto, né, dos níveis observados, perdão, do nível, né, de x1, né, vamos supor que eu esteja em um ponto como esse aqui, tá? Então eu consigo a partir do ponto x1 linha, x2 linhas, tá? Eu consigo produzir, tá? Se eu estiver empregando uma quantidade x1 linha do insumo 1 e uma quantidade x2 linhas do insumo 2, eu consigo produzir no máximo, né, o meu y chapéu, tá? Ou em um ponto como esse aqui, tá? Vamos supor aqui eu estou empregando uma quantidade x1 duas linhas, né, do insumo 1 e x1 duas linhas do insumo 2, né? Aqui também eu consigo, empregando essas quantidades do insumo 1 e insumo 2, eu consigo no máximo produzir y chapéu. Já nessa outra curva eu tenho, né, as combinações de x1 e x2 para os quais no máximo eu consigo produzir y tio, né? Aqui possivelmente y tio maior do que y chapéu. Tá? Então
Aqui está um exemplo, né, de como a gente representaria, né, uma função de produção através de um mapa de curvas de isocota. Então, feita essa revisão, agora vamos para o seguinte passo, né, da minha exposição nesse vídeo. A questão é a seguinte: usualmente, apenas com esses conceitos, a gente pode dizer muito pouco ou quase nada acerca de como uma empresa vai escolher como e quanto produzir. Eu preciso colocar mais restrições ao nosso modelo, eu preciso fazer hipóteses, né, que limitem, tá, o formato, em última instância, do nosso conjunto de produção. Quando eu coloco essas limitações, eu coloco restrições, né, para o comportamento da empresa, que vai fazer com que ela tenha que fazer algum tipo de escolha sobre esse tipo de escolha, a gente vai ter algo a dizer. O objetivo, né, de qualquer modelagem científica é dizer que algumas coisas podem acontecer e outras coisas não podem acontecer, né? Porque isso a gente pode confrontar com os dados da realidade e ver se aquilo que o nosso modelo diz que não pode acontecer, efetivamente não ocorre, né? Então nossa teoria fica testável quando ela proíbe alguma coisa de acontecer. Então eu vou descrever daqui para frente, né, algumas hipóteses que usualmente a gente faz, né, sobre o conjunto de produção de uma maneira geral, para chegar, né, para poder gerar modelos, né, que tenham algum nível de predição, né? Ele vai prever alguma coisa, esses nossos modelos, e eles podem ser testados. Aquilo que eu prevejo efetivamente acontece, aquilo que eu prevejo que não vai acontecer efetivamente não acontece. Daí eu confronto com os dados da realidade e, de alguma maneira, o meu modelo ele é passível de ser testado, de ser criticado, de ser falseado, né, ou de ser corroborado caso ele não seja falseado. E a primeira dessas hipóteses é a chamada hipótese do livre descarte, ou muitas vezes usa-se o termo em inglês, free disposal, e basicamente essa hipótese diz o seguinte, né? Uma empresa, se ela está produzindo de acordo com um determinado plano de produção factível, ela pode, se quiser, produzir de uma maneira menos eficiente, né? Ou seja, se um plano de produção é factível, um plano menos eficiente que esse também será factível. O que eu quero dizer com um plano menos eficiente? Bom, de uma maneira vaga, é um plano no qual eu produzo menos com a mesma quantidade de insumos, ou eu uso mais insumos para produzir a mesma quantidade de produto, ou um mix das duas coisas. Mas, formalmente, a gente pode definir, né, um plano de produção, a nossa hipótese de free disposal, usando, né, essa definição que está aqui à esquerda, quando eu estou descrevendo, né, o nosso plano de produção em termos de um vetor líquido de produção. Então, se eu tenho um vetor líquido de produção y_til que seja factível, tá? E eu tenho um vetor líquido de produção y_chapéu, e no qual cada um dos seus componentes é menor ou igual ao respectivo componente y_til, tá? Então y_chapéu também será factível. Vamos ver o que quer dizer isso aqui em termos gráficos. Para isso, eu vou assumir que há apenas dois bens, de tal maneira que o nosso vetor de produção líquida vai ter apenas dois componentes, e ele pode ser representado, né, em um gráfico bidimensional, né? Então, assuma o seguinte, assuma que esse aqui seja o eixo no qual eu estou medindo a produção líquida do bem 1, tá? E nesse outro eixo aqui, eu vou medir a produção líquida do bem 2. Então, nós temos aqui y1 sendo representado no eixo horizontal, y2 representado no eixo vertical, tá? E vamos pegar um ponto qualquer, como esse aqui, tá? E vamos assumir que esse daqui seja o nosso ponto y_til, ou seja, vamos assumir que ele seja factível, tá? E a pergunta que a gente pode se colocar é: qual é o conjunto de pontos, né, que é menos eficiente, né, do que y_til, tá? E para achar esse conjunto de pontos, tá, vamos selecionar todos os pontos, né, que correspondem a um valor menor tanto para y1 quanto para y2, né? Vão ser os pontos que vão estar deixa eu desenhar essa linha reta mais fininha. Eles vão estar à esquerda dessa linha reta, indicando que eu tenho um valor de y menor do que y_til, né? Y_til está aqui, só para deixar claro, né? Esse ponto aqui é o componente
primeiro componente do vetor y é y1 tio, ok? E o segundo componente seria esse aqui, y2 tio, né? Que seria o componente correspondente aqui está y2 tio, né? Então, se eu tiver à esquerda dessa linha em azul, eu tenho y1 menor do que y1 tio, né? E se eu tiver abaixo dessa linha horizontal, né, que passa por y tio, deixa eu destacá-la agora aqui em azul. Se eu tiver abaixo dessa linha horizontal ou sobre essa linha horizontal, eu vou ter algum vetor y cujo y2 é menor do que y2 tio. Então, em toda essa região, né, que eu estou marcando agora em azul, tá, eu tenho, tá, eu tenho vetores, né, que são menores ou igual a y tio, né, no seguinte sentido que tanto y1 tio é menor ou igual, tanto y1 vai ser menor a y1 tio, quanto y2 vai ser menor, né, ou igual a y2 tio, tá? Então, essa região aqui, tá, é a região na qual eu tenho eu tenho y menor ou igual ao nosso y tio. O que diz o nossa hipótese livre de descarte? Se y tio pertence ao meu conjunto de produção, esses pontos todos que eu marquei aqui também têm que pertencer. Todos os pontos que estão à esquerda e abaixo, né, nesse nosso gráfico, né, de um ponto que pertence ao nosso conjunto de produção, tá? Esses pontos também vão pertencer ao nosso conjunto de produção. Então imagine que a fronteira do nosso conjunto de produção seja, digamos, essa que eu vou desenhar agora. Algo como isso aqui. Então, o que está dizendo isso? Né? Que o nosso y tio está dentro dessa fronteira, foi uma coincidência, tá? E eu tenho outros pontos nessa fronteira, né? E, portanto, outros pontos que também pertencem ao meu conjunto de consumo. Esse ponto, por exemplo, né, seria um ponto como esse aqui. Só um segundinho. Aqui. Esse ponto. Então, como eu estava falando, um ponto como esse, por exemplo, né, seria um ponto que teria essa propriedade, né? Eu teria aqui um ponto, digamos, y trema, que pertence, né, ao meu conjunto de produção, tá? Mas o que vai dizer a minha hipótese de livre descarte? Diz que todos os pontos que estão abaixo e à esquerda desse ponto também têm que pertencer ao meu conjunto de produção, né? Portanto, todos os pontos que estão à esquerda dessa linha reta e abaixo dessa linha reta também pertence ao meu conjunto de produção. Bom, se eu fizer isso para todos os pontos sobre a minha fronteira eficiente, o que eu vou descobrir é que todos os pontos abaixo e à esquerda da minha fronteira eficiente, né, tecnologicamente eficiente, tá, eles vão estar no meu conjunto de produção. Então, o meu conjunto de produção contém todos os pontos, né, à esquerda e abaixo da fronteira tecnicamente eficiente. É isso que diz minha hipótese de livre descarte, né? Note, o que significa, né, eu caminhar para a esquerda? Significa eu contratar mais do meu insumo 1, né? Nesse nosso caso aqui, né? Quer dizer, caminhar mais para a esquerda aqui significa que eu vou aumentar o uso do insumo 1, né? E o que a minha hipótese de livre descarte está dizendo é o seguinte, ó, se você quiser aumentar o consumo de um insumo, você pode aumentar à vontade,
isso não implica a necessidade de reduzir sua produção, né? Embora possa implicar, como é o caso aqui, né, a possibilidade de aumentar a produção, né? E se você quiser produzir menos, tá? Você pode produzir menos, mesmo que você mantenha constante o emprego do seu insumo. Você pode ser mais ineficiente, né? E a princípio você pode produzir quantidades negativas, ou seja, você pode ter um processo produtivo que só destrói bens e serviços, só retira bens e serviços da economia sem acrescentar nada. É claro que a gente não deseja isso, um arranjo econômico minimamente racional não pode permitir que isso aconteça, mas a hipótese do livre descarte ela não descarta isso, né? De fato, ela assume que isso daqui é uma possibilidade. E notem também, né, que pela hipótese do livre descarte, a minha fronteira eficiente, ela não pode ter um formato como o que eu vou desenhar agora, tá? Eu vou desenhar depois a gente apaga, né? Ela não pode, imagine que eu prolongando essa fronteira, ela comece a fazer um desenho como esse aqui, tá? A nossa hipótese do livre descarte diz que ela não pode fazer isso, né? Na verdade, ela está crescendo aqui quando eu caminho à esquerda e de repente ela começa a decair. Isso não pode acontecer, por quê? Porque a hipótese diz o seguinte: se eu tenho um ponto que está no meu conjunto de produção, em particular se ele está na minha fronteira eficiente, né? Qualquer ponto à esquerda desse ponto deve estar também no meu conjunto de produção, tá? Portanto, ou sobre ou abaixo da minha fronteira eficiente. Então, esse ponto aqui deveria estar sobre o meu conjunto de produção, portanto, ou à esquerda ou abaixo da minha fronteira eficiente. Então, e para que isso aconteça, é necessário que a fronteira eficiente ela não comece, né, a se reduzir quando eu caminho mais à esquerda, ou seja, quando eu emprego mais do meu insumo de produção. Tá? Então, eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui não pode acontecer. Né? Então, okay? A princípio, a minha fronteira eficiente ela tem que se prolongar crescente à esquerda. Pois bem, a gente pode definir, né, nossa hipótese de livre descarte também, no caso em que há um único produto e de um ou mais insumos, portanto, no caso em que a gente opte, né, por representar o nosso plano de produção, é, a nossa produção, por um par, né, quantidade produzida, vetor de insumos empregados. Tá? E nesse caso aqui a gente vai definir da seguinte maneira, né? Se esse par, né, y til, x til é factível, ou seja, se ele pertence ao meu conjunto de produção, tá? E se eu tenho um valor y chapéu que é menor ou igual a y til e um vetor x chapéu que tem todos os seus componentes menores ou iguais ao respectivo componente em x til, tá? Então esse plano de produção no qual eu emprego x chapéu para produzir y chapéu também pertence ao meu conjunto de produção. Né? Basicamente a ideia é a mesma, se eu consigo produzir de acordo com um plano de produção, eu consigo produzir de acordo com um plano de produção que, por exemplo, gere o mesmo produto, mas requeira uma quantidade maior de alguns insumos e a mesma quantidade de outros insumos, ou também posso produzir de acordo com um plano de produção que use o mesmo vetor de insumos empregados, mas que gera um produto menor. Eu sempre posso ser menos eficiente do que o factível, tá? Sempre é factível ser menos eficiente do que um plano de produção factível, nem sempre é factível ser mais eficiente do que esse plano de produção factível. Então, se eu quiser representar graficamente, né, essa hipótese, considerando um caso de duas dimensões, no qual eu tenho apenas um insumo e apenas um produto, né? E notando, né, usando essa notação de par produção vetor de insumos empregados, eu posso fazer isso, tá? E a gente pode então fazer um gráfico que vai ficar muito parecido com o que a gente fez à esquerda, só que ele vai ser esse gráfico espelhado, né? Eu posso representar aqui no eixo horizontal. Deixa eu mudar a cor. Vamos representar no eixo horizontal a quantidade produzida do insumo. A quantidade empregada do nosso único insumo, portanto eu posso usar só a letra X, né? E no eixo vertical a quantidade produzida do meu único produto. Que vamos notar por Y, né? Ok?
Então, novamente, assuma que eu tenho um ponto aqui, tá? Que seja um ponto factível, né? Nesse ponto factível, eu estaria empregando uma quantidade x-til do meu insumo para produzir uma quantidade y-til do meu produto. Tá? Bem, o que vai acontecer? O que diz essa hipótese, né? Ela diz agora o seguinte: qualquer ponto abaixo desse ponto aqui e à direita desse ponto é factível, né? Nota que eu estou, na verdade, com um espelho disso aqui, né? Eu tinha que qualquer ponto à esquerda de y-til era factível, agora eu tenho que qualquer ponto à direita do ponto, né, x-til, y-til, é factível, e abaixo desse ponto também é factível. Então eu posso desenhar aqui uma linha reta, eu posso desenhar a fronteira, né, do que eu sei que é factível caso, né, esse plano de produção y-til, x-til também seja factível. Qualquer ponto na região delimitada por essas duas linhas, nessa região que eu estou marcando aqui, né, ele também seria factível. Porque nesses pontos, em toda essa região, incluindo as duas linhas, horizontal e vertical que a gente já havia marcado, né, qualquer ponto nessa região tem x maior ou igual a x-til e y menor ou igual a y-til. Então esse ponto aqui é factível. Bom, novamente, né, imagine que a fronteira do meu conjunto de produção seja algo como isso aqui. O que vai acontecer? Essa conclusão pode ser estendida para outros pontos sobre essa fronteira, para qualquer ponto que eu pegue sobre essa fronteira, né, e desenhe uma linha reta vertical a partir desse ponto, uma linha reta horizontal passando por esse ponto também, né? Essa minha linha reta horizontal não passou muito bem por esse ponto, né? Opa! Garantir que saia uma linha reta. Opa! Tá? Toda a região, né, delimitada por essas duas linhas retas também tem que pertencer, né, ao meu conjunto de produção. Em geral, né, para qualquer ponto sobre a minha fronteira eficiente de produção, todos os pontos abaixo e à direita desse ponto tem que pertencer ao meu conjunto de produção. O meu conjunto de produção vai ser o conjunto de todos os pontos abaixo e à direita da minha fronteira eficiente de produção. Esse todo aqui será o meu conjunto de produção, né? Novamente, é importante notar, né, que a nossa hipótese de livre descarte proíbe, né, que essa fronteira eficiente do meu conjunto de produção ela tenha um trecho declinante. Ela não pode fazer um desenho como esse aqui. Por quê? Porque se esse ponto, por exemplo, aqui que eu estou marcando agora, né, é factível, qualquer ponto à direita desse ponto também tem que ser factível, né? E portanto qualquer ponto à direita desse ponto aqui que é factível tem que estar abaixo ou sobre a minha fronteira de eficiência técnica e não acima da minha fronteira de eficiência técnica, como eu desenhei aqui. Então um trecho declinante não é concebível caso eu assuma, né, a hipótese de livre descarte. A minha fronteira eficiente vai ser sempre crescente, né, em relação ao emprego dos insumos, né? E se vocês estão lembrados, né, a minha fronteira eficiente é a minha função de produção. Isso quer dizer que a minha função de produção necessariamente é o gráfico da minha função de produção, né? Isso quer dizer que a minha função de produção necessariamente vai ser não decrescente em relação ao emprego dos insumos. Então isso a gente pode colocar isso aqui como uma primeira consequência, né, da nossa hipótese de livre descarte, é que a função de produção é não decrescente em relação ao emprego dos insumos. Eu vou escrever aqui, né? Consequência 1, tá? A função de produção é não decrescente.
crescente em relação ao emprego dos insumos, né? Aumentando o emprego de um insumo, o valor da minha função de produção não pode diminuir. Na pior das hipóteses, ele vai permanecer constante, né? E usualmente a gente espera que ele aumente. Uma segunda consequência que eu tenho a assumir a hipótese de livre descarte, né? Ou seja, quando eu assumo a hipótese de livre descarte, eu assumo como consequência que as curvas de Isoquanta não podem ter inclinação positiva. Tá? Para demonstrar isso ou para argumentar isso, vamos supor, tá, o caso em que eu tenho a produção empregando apenas dois insumos de produção, né? Então eu vou assumir que eu tenho uma função de produção que empregue apenas dois insumos de produção, então eu posso representar, né, o emprego desses insumos de produção, tá, em um diagrama bidimensional, né? Vamos supor que eu esteja aqui com desenhar o eixo horizontal aqui eu tenho a contratação do insumo 1, x1, e vamos desenhar um eixo vertical agora, né, onde eu tenho a contratação do insumo 2, a quantidade x2 medida no eixo vertical. E assumo aqui, vamos pegar um ponto qualquer, por exemplo, um ponto como esse aqui. Esse ponto aqui está associado, tá, a um emprego x1 til, x2 til dos dois insumos de produção. Podemos chamar esse ponto aqui do ponto x til, né? E vamos definir, tá? F de x til, vamos chamar que isso daqui é um valor y til. Então, assuma por hora, né? Vamos ver que a gente vai cair numa contradição se eu assumir a hipótese do livre descarte e que a curva de Isoquanta que passa por x til tem inclinação positiva. Tá? Vamos, por um momento, assumir que a curva de Isoquanta que passa por x til tenha inclinação positiva. Por exemplo, imagine que a curva de Isoquanta passando por x til seja uma curva como essa aqui. Tá bem exagerado, né? Mas é bom que fica mais fácil de desenhar, tá? Então imagine que eu tenho uma curva de Isoquanta como essa aqui, né? Todos os pontos sobre essa curva em vermelho correspondem, né, a empregos de insumo para os quais o valor da função de produção é exatamente igual a y til. Então vou escrever aqui, né, f de x igual a y til ao longo dessa curva de Isoquanta. Agora vamos pegar aqui mais um ponto, né? Vamos pegar um ponto sobre essa curva de Isoquanta, sobre essa mesma curva de Isoquanta. Um ponto, digamos, como esse aqui. Esse ponto aqui vai estar associado, vai ser um ponto que a gente pode chamar de x chapéu. Ele vai ter um emprego, né,
insumo 1, o emprego do insumo 2, que eu vou chamar de x1 chapéu e x2 chapéu. Como essa isoquanta é positivamente inclinada, eu vou ter x1 chapéu maior do que x1 tio, x2 chapéu maior do que x2 tio, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter, se x chapéu está sobre a mesma curva de indiferença, f de x chapéu também tem que ser igual a y tio. Né? Sobre a mesma curva de indiferença, não. Sobre a mesma curva de isoquanta, né? Eu vou cometer, tá? Essa troca de nomes constantemente. Eu sei que está errado, mas aviso vocês, né, para vocês ficarem alertas e corrigirem, né? Eu estou falando de produção, o conceito é curva de isoquanta. Pois bem, então assuma que esses dois pontos. Agora eu vou pegar ainda mais dois pontos ainda, tá? Eu vou pegar um ponto como esse aqui. O que esse ponto tem? Ele tem a mesma quantidade x1 chapéu que a sexta x chapéu, tá? E tem uma quantidade do insumo 2 que é intermediária entre x2 tio e x2 chapéu. Eu vou chamar esse ponto aqui de x trema. Então, x com um tremazinho em cima, né? E eu vou pegar um ponto aqui, nessa região aqui, que é um ponto que tem a mesma quantidade do insumo 2 que tem em x chapéu, tá? E tem a quantidade do insumo 1 é uma quantidade intermediária entre o x1 chapéu e um x1 tio e um x1 chapéu. E eu vou chamar esse ponto aqui de x barra. Tá? Então eu tenho aqui 4 pontos. Né? Vamos agora ver o seguinte, olha. Vamos então agora derivar a contradição que eu queria derivar de vocês. Né? O que eu sei? Eu sei que x trema ele tem quantidades maiores tanto do insumo 1 quanto do insumo 2, quanto comparado com x tio. Né? Então ele é maior do que x tio na verdade, né? mas em particular é maior ou igual. Né? Se ele é maior ou igual também. Né? Então x trema é maior ou igual a x tio. Isso significa que f de x trema tem que ser maior ou igual a f de x tio, pela hipótese de livre descarte. Né? Então, maior ou igual a f de x tio, pela hipótese de livre descarte. Ou seja, né, o que é f de x tio? É y tio, tá? E como y tio é igual também, por hipótese, a f de x chapéu, f de x trema é maior ou igual a f de x chapéu. Tá? Ao mesmo tempo, o que eu sei? Eu sei que x chapéu ele tem uma quantidade maior do insumo 2 comparativamente a x trema e a mesma quantidade do insumo 1. Então eu poderia dizer que x chapéu é maior ou igual, na notação que a gente está usando, né? Ele tem quantidades maiores ou iguais de cada um dos insumos comparativamente
a x'. Tá? Então, pela hipótese de livre descarte, f de x chapéu tem que ser maior ou igual a f de x'. Bom, mas se eu pego esses dois resultados, f de x' é maior ou igual a f de x chapéu, e f de x chapéu maior ou igual a f de x', eu tenho que concluir que não é o caso de que x' não pertence à minha curva de isoquanta. Eu deveria concluir, né, que x', f de x' tem que ser necessariamente igual a f de x chapéu, que é igual a y tio. Eu vou modificar aqui, eu vou colocar todas essas expressões mais para a direita, né, para ficar mais legível depois as nossas notas. Pronto, agora que eu coloquei todas essas expressões mais para a direita, né, fica mais legível se eu escrever dessa maneira, né? Então, dessas duas conclusões que a gente acabou de tirar, eu tenho f de x chapéu maior ou igual a f de x' e f de x' maior ou igual a f de x chapéu, e eu teria que chegar à conclusão de que f de x' é igual a f de x chapéu. O que contradiz, né, a nossa hipótese inicial de que x' não pertence à minha curva de indiferença, né? Então isso aqui contradiz, o que contradiz. A hipótese eu falei curva de indiferença de novo, queria dizer curva de isoquanta, né? De que x' não pertence à nossa curva de indiferença, o que quer dizer que f de x', né, é diferente de y tio. Tá? Então, na verdade, a minha curva de indiferença ela não pode, né, ser crescente, não pode ser uma curva efetivamente, né, positivamente inclinada. Agora você pode falar o seguinte, e se a minha curva de indiferença ela engrossar aqui, né, ela não foi exatamente uma curva, mas ela é uma superfície, tá, que engloba, digamos assim, tá, o ponto x'. Tá? Isso daqui não é proibido, né? Nesse caso aqui eu não entrei em contradição, né? Se tudo isso daqui, todas essas cestas de insumo aqui, esses vetores de uso de insumo que eu achurei agora, né? Eles geram o mesmo nível de produção, eu não estou violando, né, a minha hipótese de livre descarte, tá? Mas o que eu vou dizer para vocês, isso daqui está correto, isso que você está dizendo, né? Não teria problema nenhum, mas eu vou dizer que também eu não posso ter a fronteira dessa superfície positivamente inclinada, né? E para mostrar isso, eu vou fazer o mesmo argumento que eu fiz aqui com x', só que agora usando
o x barra, tá? Então a gente vai usar o mesmo argumento, eu vou pegar um pouquinho mais de espaço aqui embaixo, tá? E o argumento é o seguinte, né? Primeiro, eu sei que x barra ele tem quantidades maiores dos componentes, de cada um dos seus componentes, quando comparado a x til, tá? Então x barra é maior do que x til, né? E, em particular, eu posso também dizer que ele é maior ou igual a x til. Então x barra é maior ou igual a x til. Portanto, f de x barra é maior ou igual a f de x til, que é igual a y til, e como y til também é igual a f de x chapéu, f de x barra é maior ou igual a f de x chapéu. F de x barra vai ser maior ou igual a f de x chapéu. X barra, x chapéu. A primeira conclusão. A segunda conclusão, ou segunda comparação que a gente pode fazer, é ver que x chapéu é maior ou igual a x barra, né? X chapéu ele tem a mesma quantidade do insumo 2 comparativamente a x barra, mas tem mais do insumo 1. Né? Então, x chapéu é um vetor que, comparando componente a componente, cada componente de x chapéu é maior ou igual ao respectivo componente em x barra. Então, x chapéu maior ou igual a x barra. Portanto, f de x chapéu tem que ser maior ou igual a f de x barra. E desses dois resultados, f de x barra maior ou igual a f de x chapéu e f de x chapéu maior ou igual a f de x barra só é verdadeiro, né? Caso f de x barra e r de x chapéu sejam a mesma coisa, né? F de x chapéu seja igual a f de x barra. Ou f de x barra igual a f de x chapéu. Mas isso também contradiz a hipótese de que x barra ou de que f de x barra seja diferente de y til. Né? E essa hipótese que a gente fez de que f de x barra é diferente de y til, a gente fez porque a gente assumiu que x barra não pertence à curva de isoquanta associada ao nível de produção y til. Então, portanto, eu não posso ter esse trecho positivamente inclinado da nossa curva de indiferença, de isoquanta, perdão. A gente cai em contradição quando assume que a nossa curva de isoquanta tem um trecho positivamente inclinado. Né? Notem que isso não implica dizer necessariamente que eu não posso ter, tá, uma situação como essa aqui, na qual eu vou fazer um gráfico aqui à esquerda, tá? Vou fazer os eixos na cor preta, né?
na qual representando, né, o eixo horizontal, a quantidade do bem 1, no eixo vertical, a quantidade do insumo 2. X1, X2 aqui, né, tá? Nada impede, tá? É possível que eu tenha, sim, tá? Dois pontos, como, por exemplo, um ponto como esse aqui e um ponto como esse aqui, pertencentes à mesma isoquanta, tá? Só que nesse caso aqui, a minha isoquanta vai ter que ser um pouco diferente de uma curva de isoquanta padrão, tá? Ela vai ter que ser, na verdade, algum tipo de superfície de isoquanta, né? O que pode acontecer é que a minha isoquanta, ela pode ter um comportamento meio estranho, né? Ela pode ser uma superfície como, por exemplo, uma superfície como, por exemplo, algo como isso aqui, por exemplo. Pode ser, né, que eu tenha, tá, um conjunto de produção tal que todos os pontos nessa área marcada em vermelho, né, em todos os pontos nessa área marcada em vermelho, tá aqui. Eu desenhei a mão livre aqui, né, mas eu estou supondo que essas curvas de fronteira não sejam nunca positivamente inclinadas, tá? Então, pode ser que eu tenha um processo, uma tecnologia que imponha que em todos os pontos nessa área em vermelho, tá, o valor da minha função de produção seja constante e igual a um y til. Tá? Isso não é impossível. Tá? Mas o que vocês podem ver que essa superfície aqui não é uma superfície que tenha qualquer ponto, qualquer trecho da sua fronteira positivamente inclinado. Tá? Todo o trecho da fronteira da minha curva de isoquanta, se minha curva de isoquanta for mal comportada, né, não for efetivamente uma curva, tá? Essas fronteiras elas têm que ter inclinação sempre não positiva. E se minha curva de isoquanta for bem comportada, né, como no caso aqui do nosso gráfico à direita, ela não pode ter trechos positivamente inclinados como a gente assumiu no nosso gráfico aqui à direita. Né? De uma maneira geral, fazendo um esboço bem rapidinho aqui, né? Uma curva de isoquanta para a gente vai ter, tá, um formato, vai ter inclinação negativa. Se ela for uma curva, vai ser uma curva negativamente inclinada. Tá? Isso aqui que a gente deve esperar, né, do formato de uma curva de isoquanta. A nossa próxima hipótese pode parecer um pouco técnica à primeira vista, mas ela vai ter consequências econômicas relevantes. É a chamada hipótese de convexidade do conjunto de produção. Basicamente, ela diz o seguinte: se a gente usar a notação, né, de descrever um conjunto, um plano de produção como um vetor de produção líquida, se eu tenho dois vetores de produção líquida, y til e y chapéu, e os dois são factíveis, portanto os dois pertencem aqui ao meu conjunto de produção, né? Então, uma combinação desses, uma média entre esses dois planos de produção, né, com peso alfa, tá? Em que alfa é um número entre 0 e 1, tá? Peso alfa para y til e 1 menos alfa para y chapéu, essa média aqui também pertence ao meu conjunto de produção. Né? O que eu quero dizer com essa média aqui é o seguinte, então eu vou dizer que alfa y til, tá? Isso aqui vai ser a definição para essa notação, né? Mais 1 menos alfa y chapéu. Isso daqui é um vetor, tá? Cujos componentes são iguais às médias entre os respectivos componentes em y til e y chapéu. Só corrigir aqui, que aqui é y chapéu, não é y. Então são iguais às médias dos respectivos componentes, tá? Entre y til e y chapéu com pesos alfa e 1 menos alfa, ou seja, um vetor com a seguinte cara, alfa y1 til mais 1 menos alfa y1 chapéu. Esse seria o primeiro componente, né? O segundo componente seria
alfa y2 til mais 1 menos alfa y2 chapéu, né? E isso continuaria, né, essa descrição, tá, até que eu chegasse no enésimo componente, seria, né, o enésimo componente seria alfa yn til mais 1 menos alfa yn chapéu, né? Então isso aqui é o que significa alfa y til mais 1 menos alfa y chapéu, né? Quando o alfa está entre 0 e 1, né, essa combinação entre esses dois vetores y til e y chapéu, tá? Isso daqui é chamado de uma combinação convexa, tá? Entre y til e y chapéu, né? Isso daqui tecnicamente é chamado de uma combinação convexa entre y til e y chapéu. Convexa de y til com y chapéu. Ok? Bem, o que significa isso graficamente? Vamos assumir, né, para poder representar o significado disso graficamente, vamos pensar aqui o nosso mundo com apenas dois bens, né, de tal maneira que eu possa representar os vetores de produção líquida como pontos do plano cartesiano. Tá? Então assuma que eu tenho apenas dois bens e que, tá, o meu... então, por exemplo, eu vou representar nesse ponto aqui, nesse eixo horizontal, né, a quantidade líquida produzida do bem 1. Nosso y1, né? E no eixo vertical, a quantidade líquida produzida do bem 2, o nosso y2, tá? Então assuma que que esse ponto aqui possa ser produzido, tá? E eu possa também produzir nesse ponto aqui, né? Tá? Então aqui eu teria um desses pontos seria o nosso y til e o outro seria o nosso y chapéu. E todas as combinações convexas entre y til e y chapéu, né? Ou seja, todos os vetores que possam ser expressos pela fórmula alfa y til mais 1 menos alfa y chapéu, a gente poderia mostrar que são pontos que estão no segmento de reta, são vetores, né? Que são representados como pontos no segmento de reta que une esses dois vetores, tá? Então, nesse segmento de reta aqui, deixa eu desenhar ele com a linha um pouquinho mais fina. Nesse segmento de reta aqui, eu teria todas as possíveis combinações, né, convexas entre y til e y chapéu, né? Ou seja, todas as médias entre y til e y chapéu seriam representadas por ponto nesse intervalo, por exemplo, esse ponto aqui, né, para um determinado valor de alfa, tá? Esse ponto aqui corresponderia, tá, ao nosso alfa y til mais 1 menos alfa y chapéu. E o que a nossa hipótese de convexidade está dizendo, né, é que se y til e y chapéu pertencem ao nosso conjunto de produção, portanto, qualquer ponto no segmento de reta que une, né, os pontos que representam esses dois planos de produção também pertence ao meu conjunto de produção, né? Ou seja, em última instância, ele está impondo que o formato do meu conjunto de produção deve ter uma cara como essa aqui. Tá? Eu já vou explicar o que eu quero dizer com uma cara como essa aqui, dando um contra-exemplo. Mas vamos pensar primeiro o exemplo. Tá? Um conjunto de produção convexo vai ter um formato como esse aqui. É o formato que a gente está usando, né,
até aqui para representar os nossos conjuntos de produção, né? Então, se eu tiver um conjunto de produção com uma cara como essa aqui, tá? Ele é convexo, né? Quaisquer dois pontos que eu pegue nesse conjunto aqui, deixa eu só achurar o nosso conjunto aqui, né? Quaisquer dois pontos que eu pegue, né? Nessa área aqui que eu estou achurando em azul, eles vão ter a característica, né, de que se eu unir esses dois pontos por um segmento de reta, o segmento de reta vai estar contido nessa área aqui, tá? Então esse é a cara, o jeitão de um conjunto de produção convexo, né? Eventualmente, né, esse conjunto de produção, ele pode ter uma fronteira, né, no formato de linha reta. Ela não precisa ser arredondada como eu desenhei aqui, mas ela pode ter um formato de linha reta, essa fronteira. Eu só queria... Então, mas vai ser bom para a gente, né, ilustrar aqui, para ficar bem claro, né, ilustrar aqui um caso de um conjunto de produção não convexo, tá? Eu vou assumir de novo, né, apenas dois bens, portanto, posso representar o conjunto de produção em um plano bidimensional, tá? Desenhar então aqui um eixo horizontal representando, né, a quantidade líquida produzida do bem 1, um eixo vertical representando a quantidade da produção líquida do bem 2, né? Então aqui é y1, aqui é y2. E um conjunto de produção não convexo seria, por exemplo, um conjunto com essa cara aqui. Por exemplo, eu posso ter um conjunto que tenha um formato como esse aqui. Um formato como esse aqui, vou tentar desenhar de novo, né, o formato que eu queria fazer para o meu conjunto de produção. Acho que agora vai ficar melhor. Aqui, isso daqui está ficando mais como eu queria desenhar. Por exemplo, um formato como esse aqui, tá? Vou poder montar mais um ponto aqui. Tá? O que acontece com esse conjunto de produção? Né? Ele tem algo de mal comportado porque ele é não convexo. Né? E o fato de ele não ser convexo implica o seguinte: eu consigo pegar dois pontos nesse conjunto de produção que vão ser tais que, se eu unir esses dois pontos, o segmento de reta que une esses dois pontos vai ter pontos fora desse conjunto de produção. Né? Então considere esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto aqui, né? E esse ponto aqui, tá? Vamos unir esses dois pontos por um segmento de reta. Deixa eu colocar em vermelho para ficar mais destacado o nosso segmento de reta. Então, se eu pegar um segmento de reta unindo esses dois pontos, tá? Que a gente pode ver, né, é que um pedaço desse segmento de reta, né, ele está fora do meu conjunto, né? Então eu tenho um ponto, como por exemplo esse ponto aqui, que é uma combinação convexa, né? É uma média entre os dois pontos extremos que estão dentro do meu conjunto de produção, tá? E que está fora do meu conjunto de produção, tá? Então isso daqui é proibido, né, pela minha hipótese de convexidade. A minha hipótese de convexidade diz que isso aqui não pode acontecer. Então eu vou botar um X aqui, tá? Isso daqui não pode acontecer se eu assumir a hipótese de convexidade, tá? Aqui estava y2, né? Preciso colocar o rótulo do y2, tá? Então essa é a nossa hipótese de convexidade. Evidentemente eu posso reescrever a minha hipótese de convexidade, né, em termos daquele cenário, né, naquela notação em que na qual a gente assume que exista apenas um produto, né? E também vou assumir um insumo para desenhar graficamente, mas na notação que eu admito a existência de apenas um produto e um produto específico, e nesse caso, tá, a convexidade do meu produto de produção vai ser algo equivalente, né, se eu tiver um par de quantidade produzida y-til com vetor de insumos x-til, né, e outro par, quantidade produzida y-chapéu com vetor
com o vetor de insumos x chapéu, sendo que esses dois pares, né, pertencem ao meu conjunto de produção, ou seja, eles representam planos de produção factível. Então, um par, né, no qual, tá, a quantidade de produto é uma média ponderada, né, é uma média ponderada pelo preço, é uma média ponderada, né, dos níveis de produção. Aqui nossa média ponderada, né? É uma média ponderada, tá? Dos níveis de produção y til e y chapéu, tá? E cujo o vetor de insumos, né, é uma combinação convexa, né, entre os vetores x til e x chapéu, tá? Sendo que essa combinação convexa, ela tem os mesmos pesos da média ponderada, né, alfa e 1 menos alfa. Então, esse plano de produção pertence a y, tá? Graficamente, a gente pode desenhar isso graficamente de modo similar ao que a gente desenhou do lado esquerdo aqui do nosso gráfico, né? Vamos desenhar aqui uma linha reta representando a quantidade contratada do nosso insumo, x, uma linha vertical representando, né, um eixo vertical representando a quantidade obtida de produto, y, né? E eu posso ter dois pontos aqui, por exemplo, um ponto como esse aqui e um ponto como esse aqui, tá? Esses dois pontos aqui, eles podem pertencer, assumindo que esses dois pontos, né, pertençam ao meu conjunto de produção, tá? Esse primeiro ponto está associado ao nível de produção y til, né? O emprego do insumo x til, tá? E o segundo ponto, eu tenho o nível de produção y chapéu, o emprego do insumo igual a x chapéu, né? E qualquer ponto que esteja, né, qualquer combinação de y e de x que esteja representada graficamente num segmento de reta que une esses dois pontos aqui, tá? Por exemplo, né, num segmento de reta, nesse segmento de reta aqui, vou desenhar ele mais fino. Qualquer ponto, né, sobre esse segmento de reta, se tá y til, x til, y chapéu, x chapéu pertence ao meu conjunto de produção, então qualquer ponto nesse segmento de reta, como por exemplo esse ponto que eu estou destacando agora, também deve pertencer ao meu conjunto de produção, tá? Então, por exemplo, se meu conjunto de produção tiver essa cara aqui, tá, eu vou estar atendendo, né, a essa hipótese de convexidade do conjunto de produção. Então, assumo que esse daqui seja o meu conjunto de produção. Então, todos os pontos, né, nessa área achurada aqui, eles são pontos que correspondem, né, a planos de produção factíveis. Tá? E o que eu posso ver, né, nessa área que eu estou marcando aqui em azul, né, se eu unir quaisquer dois pontos nessa área, tá? Esses dois pontos, eles unidos por um segmento de reta, eles vão o segmento de reta que une quaisquer desses dois pontos vai estar contido dentro do meu conjunto de produção. O meu conjunto de produção é convexo, né? O que eu proíbo, né? Um contra-exemplo seria o seguinte, tá? Aqui eu vou dar um contra-exemplo mais específico do que eu dei no primeiro caso, porque ele vai ser ilustrativo da ideia que eu quero passar, né? De uma ideia importante que está associada, tá, à hipótese de convexidade do conjunto de produção, tá? Então, deixa eu colocar aqui, escolhi agora a cor preta. Então, imagine que eu esteja marcando aqui, né, o meu consumo do insumo.
meu nível de produção. Um conjunto de produção, um exemplo, né, de um conjunto de produção não convexo, portanto um contra-exemplo para o nosso caso aqui, seria um conjunto de produção com essa cara aqui. Esse conjunto de produção, novamente, vocês podem ver, né, se eu pegar dois pontos nesse conjunto de produção, nem sempre, né, unindo esses dois pontos por um segmento de reta, o segmento de reta vai estar inteiramente contido no nosso conjunto de produção. Por exemplo, se eu pego esses dois pontos que eu acabei de marcar aqui e uno os dois pontos por um segmento de reta, vocês podem ver que esse segmento de reta, né, ele vai ter alguns pontos que estão fora do meu conjunto de produção, né? Que é o que vocês estão vendo aqui, né? Um ponto como esse aqui está fora do meu conjunto de produção, né? Bom, de fato a gente vai ver que essa hipótese aqui, ela está dizendo, ela força um certo comportamento para a minha função de produção, né? A minha função de produção, nesse caso aqui, desse exemplo que a gente viu aqui, ela seria uma função de produção convexa ou côncava acima, né, como diziam os matemáticos, tá? E no caso de cima, a nossa função de produção seria côncava. E de fato, a hipótese de convexidade do conjunto de produção, tá, equivale, tá, a impor, tá, a convexidade do produto de produção, tá, a convexidade de y, né, do nosso conjunto de produção, tá, implica a concavidade de f de x, da função de produção. Função de produção. Então, e a gente vai ver que a concavidade da função de produção tem um significado importante para a gente. Mas vamos com calma, né? Então, essa é a hipótese de convexidade e nós vamos ver ainda, né, na sequência, ou seja, vamos ver agora uma outra consequência da hipótese de convexidade, o que essa hipótese impõe como comportamento das nossas curvas de isoquanta. Em combinação com a hipótese de livre descarte, a hipótese de convexidade, ela vai impor, né, de fato, adiantando que as curvas de isoquanta devem ser convexas em relação à origem. Bom, para ver isso, suponha que eu tenha dois vetores de emprego de insumos, tá? Num caso em que há apenas dois insumos, para a gente poder representar esse caso graficamente. Então, suponha que eu tenha dois vetores de emprego de insumo, x chapéu e x estrela, que sejam tais que o valor da função de produção nesses dois vetores seja o mesmo, igual a y til, né? Tá certo? Então, eu tenho f de x til igual a f de x chapéu igual a y til, tá? Então, os dois pontos aqui estão sobre a mesma curva de isoquanta. Eu ainda desconheço, né, os outros pontos dessa curva de isoquanta. Bom, mas isso quer dizer que eu consigo produzir a quantidade x-til empregando a quantidade y-til empregando o vetor de insumos x-til e eu consigo produzir a mesma quantidade y-til empregando o vetor de insumos x-chapéu, né? Ou seja, tá? Então agora usando, se a minha função de produção for convexa, eu posso dizer, né, assumindo a convexidade da função de produção, eu posso dizer que também eu conseguiria produzir uma média entre x-til, alfa, uma média entre y-til, alfa y-til, tá? E y-til, que é o produto do segundo, né,
plano de produção aqui, 1 menos alfa y tio. Isso daqui vai ser igual simplesmente a y tio, né? Empregando um vetor que é uma combinação, um vetor de insumos que é uma combinação convexa de x tio e x chapéu, né? Que é alfa x tio mais 1 menos alfa x chapéu. Isso aqui pertence a y, né? Ao nosso y maiúsculo aqui, nosso conjunto de produção, tá? E esse vetor aqui, esse plano de produção aqui à esquerda, eu posso produzir, simplificar, por quê? Porque o primeiro componente aqui, alfa y tio mais 1 menos alfa y tio, é simplesmente igual a y tio. Então, eu estou dizendo que eu sou capaz de produzir a quantidade y tio empregando, né, uma quantidade, um vetor de insumos que é alfa x tio mais 1 menos alfa x chapéu. Isso aqui vai pertencer ao nosso conjunto de produção. Isso daqui é validade para qualquer valor de alfa, né? No intervalo entre 0 e 1. Ok? Bem, mas o que eu sei? Eu sei que essa combinação convexa entre x tio e x chapéu, ela tem uma interpretação gráfica que é um ponto no segmento de reta que une, né, os pontos que representam aqui x chapéu e x tio. Então é um ponto nesse segmento de reta aqui. Vamos assumir que seja, por exemplo, esse pontinho aqui. Tá? Aqui eu vou ter alfa x tio esse ponto aqui é alfa vezes o nosso x tio mais 1 menos alfa vezes o nosso x chapéu. Bom, então o que eu posso dizer, né? Do nível. Então eu sei que quando eu estou nesse ponto aqui, o máximo que eu consigo produzir é y tio, por hipótese. Quando eu estou nesse ponto aqui, o máximo que eu consigo produzir também é y tio, por hipótese, né? E quando eu estou nesse ponto aqui, qual que é o máximo que eu consigo produzir? Bom, eu não sei, né? Mas eu sei que no mínimo eu consigo produzir y tio. Por quê? Porque eu tenho um plano de produção em que eu emprego, né, esse vetor de insumos, alfa x tio mais 1 menos alfa x chapéu, tá? E nesse plano de produção eu consigo produzir y tio. Esse plano aqui é factível, né? Portanto, eu posso dizer que f de alfa x tio mais 1 menos alfa x chapéu na pior das hipóteses, igual a y tio, né? Pode ser maior do que y tio, mas é maior ou igual ao nosso y tio, tá? Então, se esse ponto aqui, nesse ponto aqui, eu tenho um nível de produção maior ou igual a y tio, tá? Qualquer ponto, né, à direita e acima desse ponto, pela hipótese de livre descarte, eu também vou ter um nível de produção maior ou igual a y tio, o que vai implicar que a minha curva de indiferença, né, ela tem que passar
ou por esse ponto aqui ou abaixo desse ponto aqui, tá? Isso é verdade para qualquer ponto nesse segmento de reta, né? Isso quer dizer que a minha curva de indiferença ou vai, minha curva de indiferença não, perdão, minha curva de isoquanta ou vai coincidir com esse segmento de reta, né? Ou vai passar abaixo desse segmento de reta, mas passando pelos pontos x chapéu e x til. A minha curva de indiferença, portanto, minha curva de isoquanta, novamente me confundindo aqui, né? A minha curva de isoquanta vai ter que ter um formato, então, como esse aqui. Vou começar a desenhar ela de novo. Fui infeliz aqui, não consegui desenhar direito, vou tentar mais uma vez. Por exemplo, um formato como esse aqui, tá bom, né? Ok? Então aqui eu tenho uma curva de isoquanta que ela tem que passar pelos dois pontos, né? Aqui eu não consegui marcar exatamente em cima desse ponto, mas foi por... Assuma que esse ponto aqui esteja sobre essa curva de isoquanta, né? Deixa eu... Então, meu x-til está sobre a curva de isoquanta, né? Embora eu tenha deixado um pouquinho fora. Mas, enfim, então eu tenho uma curva de isoquanta que passa por esse ponto aqui, né? Por esse ponto, tá? E ela tem que passar abaixo do segmento de reta que une esses dois pontos, né? De fato, ela pode coincidir com esse segmento de reta. O que ela não pode fazer é algo como isso aqui. Eu vou desenhar e como ela não pode fazer, eu vou apagar na sequência, tá? Então, o que ela não pode fazer é algo como isso aqui, que eu vou desenhar na cor azul, né, para não confundir, tá? Ela não pode fazer algo como isso aqui. Agora sim, né? Por quê? Porque nesse caso aqui ela passaria acima desse segmento de reta, tá? O que não é compatível com as hipóteses de convexidade e de livre descarte, né? Então, a nossa hipótese de... a combinação das nossas hipóteses de convexidade e de livre descarte, tá? Elas impõem, né, que as curvas de isoquantas devem ser convexas, tá? Então, podemos escrever isso aqui. As hipóteses de convexidade e do conjunto de produção e de livre descarte, né, implicam curvas de isoquanta convexas em relação à origem. Por fim, eu gostaria de comentar duas hipóteses usuais, também usuais, né, que muitas vezes são assumidas, que são as hipóteses de aditividade dos planos de produção e de divisibilidade dos planos de produção. Tá? Então, a hipótese de aditividade diz o seguinte: se eu tenho um plano de produção y-til, que é factível, e um plano de produção y-chapéu, que é factível também, tá? Eu consigo, então, o plano de produção, que é a soma de y-til mais y-chapéu, né? Ou seja, a soma de todos os componentes de y-til com os respectivos componentes de y-chapéu, esse plano de produção também é factível. Talvez seja melhor interpretá-lo, né, quando a gente tem no contexto de um único produto, na notação que a gente usa para o contexto de um único produto. Se eu sou capaz de produzir y-til empregando um vetor de insumos x-til, tá? E se sou capaz de produzir y-chapéu empregando um vetor de insumos x-chapéu, então essa hipótese é o seguinte:
eu posso combinar, né, e somar esses dois planos de produção. Empregar um vetor de produção x-til mais um vetor de produção x-chapéu para obter o produto y-til mais o produto y-chapéu. Basicamente, essa hipótese diz o seguinte: se eu sou capaz de executar um plano de produção, por exemplo, y-til, tá? E sou capaz de executar um plano de produção, por exemplo, y-chapéu, eu sou capaz de executar simultaneamente esses dois planos de produção e o resultado é que eu vou obter, né, os vetores de produção líquida y-til mais y-chapéu. Né? Se eu sou capaz de produzir y-til com um vetor de insumos x-chapéu e se eu sou capaz de produzir y-chapéu com um vetor de insumos x-chapéu, tá? Eu posso executar simultaneamente os dois planos de produção, obtendo y-til mais y-chapéu e, é claro, usando os insumos x-til mais x-chapéu. Essa é a hipótese de aditividade dos planos de produção, que tem um certo apelo intuitivo, né? Tá? Uma outra hipótese, a outra hipótese que eu queria comentar é a hipótese de divisibilidade dos planos de produção. Tá? E essa hipótese diz o seguinte: se eu sou capaz de efetuar um plano de produção y-til, tá? Eu sou capaz de efetuar qualquer fração desse plano de produção. Né? Eu sou capaz de escalonar esse plano de produção para frações menores. Né? Então, por exemplo, se eu sou capaz de, digamos, empregando 10 unidades de um insumo, obter 8 unidades de um produto, se eu empregar 5 unidades desse insumo, eu devo obter 4 unidades desse produto. Né? A ideia é, se eu tenho uma receita de bolo, por exemplo, né, para produzir 1 kg de bolo, se eu reduzo os ingredientes à metade, eu devo conseguir produzir meio quilo de bolo. Né? Expressando, né, essa hipótese de divisibilidade dos planos de produção no contexto de um único produto, né, se eu sou capaz de, empregando um vetor de insumos x-til, produzir uma quantidade y, então empregando um vetor de insumos alfa x-til, em que alfa é um número entre 0 e 1, uma fração, né, eu sou capaz de produzir a quantidade alfa y. Tá? Bom, se eu combino, né, essas duas hipóteses aqui, eu claramente, né, essas duas hipóteses, elas implicam, né, a convexidade do nosso conjunto de produção. Tá? De fato, elas combinadas, elas são mais restritivas do que a hipótese de convexidade, mas se eu assumo a aditividade dos planos de produção e divisibilidade dos planos de produção, claramente, né, eu vou ter convexidade dos planos de produção. Né? Por quê? Imagine que eu tenha dois planos de produção, tá? Y y-til, aqui y-til, y-til e y-chapéu, tá? Os dois deles, esses dois planos, né, factíveis, portanto, elementos do meu conjunto de produção, tá? Então, pela hipótese de divisibilidade, né? Pela hipótese de divisibilidade, eu vou ter, pela hipótese de divisibilidade, eu vou ter que alfa y-til pertence ao meu conjunto de produção, alfa y-til vai ser factível, né? Para um alfa, né, pertencente ao intervalo 0 e 1, tá certo? E ao mesmo tempo, tá? E 1 menos alfa, tá? Como o alfa pertence ao intervalo 0 e 1, 1 menos alfa também pertence ao intervalo 0 e 1, né? Vai ser uma fração, 1 menos alfa que multiplica y-chapéu, pela hipótese de divisibilidade, também vai pertencer ao meu conjunto de produção. Bom,
Mas se essas duas coisas são verdadeiras, né? Então, pela hipótese de aditividade, tá? Se eu somar dois elementos do conjunto de produção, eu tenho um outro elemento do conjunto de produção, portanto, alfa y til mais 1 menos alfa y chapéu. Isso aqui, pela hipótese de aditividade, deve pertencer também ao meu conjunto de produção. Portanto, né, a gente acabou de mostrar, né, que as hipóteses de divisibilidade dos planos de produção e de aditividade dos planos de produção implica a convexidade, né? Eu estou dizendo se y til y chapéu pertence a y, tá? Se eu assumir divisibilidade e aditividade, alfa y chapéu mais 1 menos alfa y til mais 1 menos alfa y chapéu também vão pertencer a y, né, para qualquer alfa, né, pertencente ao intervalo entre 0 e 1, que é o que diz a nossa hipótese de convexidade. Tá? Nós vamos discutir isso no próximo vídeo, né? Nós vamos mostrar que essas duas hipóteses de aditividade, né, e de divisibilidade, de fato, elas impõem condições mais restritivas, né, ao nosso conjunto de produção. Mas como elas podem ser entendidas como razoáveis, é comum adotar-se essas duas hipóteses e, alternativamente, né, a hipótese de convexidade. Bem, com isso nós encerramos o nosso vídeo descrevendo, né, hipóteses usuais sobre o conjunto de produção, né, descrevendo a produção, e vamos fazer uma breve retomada de tudo que a gente viu. Né? Então nós falamos das seguintes hipóteses: a hipótese de free disposal ou de livre descarte, da hipótese de que o conjunto de produção é fechado, nós comentamos que essa hipótese é uma hipótese bastante técnica, da hipótese de possibilidade de inatividade, ou seja, de que a empresa pode, se quiser, não produzir nada, não empregando nada, né? Da hipótese de convexidade do conjunto de produção, e da hipótese de aditividade dos planos de produção e da hipótese de divisibilidade dos planos de produção. E nós comentamos algumas das consequências da adoção dessas hipóteses, né? E uma das consequências é a seguinte: se eu adotar a hipótese de free disposal ou de livre descarte, tá? Então a nossa função de produção vai ser não decrescente em relação ao emprego dos insumos, e as curvas de Isoquanta, ou seja, as curvas de nível dessa função de produção, não podem ter inclinação positiva. Né? Uma outra consequência que decorre das hipóteses de convexidade combinada com a hipótese de free disposal é que as curvas de Isoquanta devem ser convexas em relação à origem. Né? Finalmente, se nós adotarmos a hipótese de aditividade e divisibilidade, essas duas hipóteses conjuntamente implicam, entre outras coisas, convexidade do conjunto de produção. Nós vamos ver quando estivermos no próximo vídeo, quando estivermos falando de rendimentos de escala, que essas hipóteses são mais restritivas. Elas vão implicar, na verdade, rendimentos constantes de escala. Mas isso nós vamos deixar para o próximo vídeo. Então, com isso, nós encerramos esse vídeo e no próximo vídeo, então, nós vamos concluir a nossa discussão sobre descrição do processo de produção, falando de medidas de produtividade e de rendimentos de escala. Até lá!